Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. As tropas israelenses avançaram e anunciaram hoje que cercaram completamente a cidade de Gaza. O objetivo é chegar até os integrantes do Hamas e liberar o maior número possível de reféns. 242 pessoas sequestradas ainda estão sob a mira das armas do grupo terrorista. Vídeos divulgados pelo exército israelense mostram a atuação das tropas em Gaza. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que este é o ápice da batalha. Ao menos 20 soldados israelenses já morreram em campo. E as forças de Israel conseguiram prender mais de 20 terroristas. As tropas tentam libertar os reféns. 242 estão em poder do grupo terrorista. A operação terrestre faz parte de uma estratégia conjunta que inclui ações por mar e pelo ar. Israel continua com os bombardeios em Gaza. Um novo ataque a um campo de refugiados deixou 15 mortos nesta quinta-feira, de acordo com o Hamas, que controla a região. O chefe do exército confirmou que Israel não permitiu a entrada de combustível para os hospitais do território. Segundo o tenente-general Herzi Halevi, só vai ser permitido o reabastecimento quando os estoques acabarem. E haverá monitoramento para que o combustível não chegue até o grupo extremista. O chefe da Organização Mundial da Saúde alertou para uma crise hospitalar em Gaza. Tedros Adhanom disse que a retirada de pacientes do norte do território, como deseja Israel, coloca as vidas em risco. O representante da OMS pediu um cessar-fogo humanitário. Em Israel, moradores ainda buscam se recuperar do trauma vivido pela invasão do Hamas há mais de 3 semanas. A maior parte das famílias do Kibbutz Be'eri está neste hotel no Mar Morto. São cerca de 900 pessoas, sobreviventes do ataque de 7 de outubro, que não sabem quando de novo vão ter uma casa. Enquanto estão alojadas aqui, as famílias recebem suporte de uma organização não governamental israelense. O grupo organiza e distribui as doações, planeja atividades para as crianças, oferece apoio psicológico. Nós temos experiências em lidar com grandes crises humanitárias. Israel tem ótimas organizações da sociedade civil, mas o país nunca havia passado por uma situação dessa escala antes, explica uma das responsáveis pelo grupo. A brasileira Pérola Gás se tornou professora voluntária na ONG, mas também é uma sobrevivente. Pérola mora no Kibbutz Be'eri, a apenas 4 quilômetros da fronteira com a faixa de Gaza, um dos primeiros a serem invadidos pelo Hamas. O terror começou pouco tempo depois que as sirenes tocaram e ela se trancou no quarto seguro com as netas. Logo chegaram as mensagens dos vizinhos. E ali eu vi que eu já estava sozinha. Essa era a hora drástica da minha vida, que eu tinha que decidir por eles, pelas meninas, que são minhas netas, mas são filhas deles em primeiro lugar. Pérola planejou um esquema de guerra para aguentar o tempo dentro do bunker. A energia foi cortada e elas ficaram no escuro e no calor. As netas estavam muito assustadas. Antes da bateria do telefone celular terminar, ela ainda escreveu para o marido para se despedir. Infelizmente, eu não sei o que vai acontecer comigo e com as nossas netinhas. Aqui eu deixo meu amor com você. 20 horas se passaram, até a chegada do exército israelense, já no começo do domingo. O momento mais emocionante foi o reencontro com a família. E quando eu cheguei, dizia meus filhos: "Uau, mãe, você é uma heroína. Como você conseguiu ser tão forte? Estamos tão orgulhosos de você." Veja ainda nesta edição. Brasileiros ainda aguardam autorização de Israel para deixar a faixa de Gaza. Da fronteira com o Egito, Roberto Cabrini mostra a saída de centenas de pessoas que fogem da guerra. Secretário de Estado americano vai a Israel
para discutir redução de danos a civis. Aqui no Brasil, estudantes de escola do Rio de Janeiro são investigados por usar a inteligência artificial para fraudar fotos de alunas. Ministro da Fazenda diz que mudanças na reforma tributária vão aumentar imposto federal. Neymar opera o joelho em Belo Horizonte e deve ficar 10 meses fora dos gramados. E na série especial, o professor que percorre 2 rios e passa a semana longe de casa para dar aulas no meio da Amazônia. Oferecimento Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. Pelo segundo dia seguido, nenhum brasileiro conseguiu deixar a faixa de Gaza na abertura da fronteira com o Egito. O enviado especial ao Oriente Médio, Roberto Cabrini, acompanhou tudo de perto e traz o relato de quem luta para fugir da guerra. Um novo dia. Uma nova ponta de esperança, que logo é ofuscada pela divulgação de uma lista com 576 estrangeiros. Nenhum brasileiro está entre eles. São 400 americanos. Os outros 176 nomes são de 14 nacionalidades diferentes. Na fronteira de Rafah, muita aglomeração. Atravessar os portões que dividem a faixa de Gaza e o Egito é apenas o primeiro passo de uma longa espera. Eles atravessam. E assim que chegam no lado egípcio, os estrangeiros são trazidos aqui, para esse saguão. É o primeiro ponto de checagem. São horas e horas em cadeiras improvisadas. O tempo por aqui parece não importar. Expressões denunciam o momento. Basta olhar o sorriso no rosto dessas crianças. Tradução: estamos livres da guerra. Mas o perigo está bem mais perto do que se pode imaginar. A poucos metros no lado palestino, esta mulher está com os 2 filhos. Até que houve uma explosão. Uma nuvem de poeira se espalha. Por pouco, barracas improvisadas como moradias não são atingidas. O medo toma conta. Estou aqui desde as 7 horas lutando para atravessar. A 1 hora, uma bomba caiu e quase explodiu tudo. Eu tenho um problema cardíaco e posso entrar em colapso a qualquer momento. Só quero chegar ao outro lado e estar segura. A falta de informações também traz incerteza. Há uma outra guerra aqui. Se seu nome estiver na lista, emitida pelo seu Ministério das Relações Exteriores, você pode passar. Caso contrário, não pode. As operações são gerenciadas dia a dia. Espero que o Egito mantenha a travessia aberta de forma permanente e contínua, especialmente para os gravemente feridos. São mais de 20 mil, milhares deles em estado crítico. Eles correm sério risco. As capacidades do Ministério da Saúde estão completamente esgotadas. Relatos de sobrevivência. É o que mais se encontra por aqui. Não importa a idade, não importa a nacionalidade. Todos por aqui dividem histórias que jamais serão esquecidas. A minha situação era péssima em Gaza. Não havia comida, não havia água, não havia gás, não havia lugar para se abrigar. As pessoas iam dormir nos hospitais. Não havia internet ou qualquer comunicação. Nossa casa foi bombardeada e nossa situação era difícil. Então, viemos para Rafah. Vimos pessoas fugindo, pessoas que perderam seus pais. Vimos coisas que nunca vimos antes. Esta guerra é a pior que o povo palestino já viu. São lembranças que essas irmãs querem deixar para trás. Elas estão bem perto de um recomeço. A operação é muito arriscada e está apenas começando.
Quase 6 mil estrangeiros e cidadãos de dupla nacionalidade estão na fila, tentando escapar de Gaza. Entre eles, 34 brasileiros. Já são 27 dias de espera angustiante. Tem mais ou menos 500 pessoas que conseguiram sair hoje. E ainda não há notícia de nenhum brasileiro que conseguiu sair daqui. Nenhum brasileiro saiu nas 2 listas ainda. Tá difícil ainda, tá complicado a situação. A água quase acabou já no país. E se a gente não morreu por causa de bombardeio, vamos morrer por causa de fome. Como muitos palestinos, Susan não achou que a guerra se estenderia por tanto tempo. Foi tudo muito rápido. Muitas pessoas estão morrendo. Muitas pessoas estão sob os escombros de edifícios. Então, decidi sair. Mas como Gaza está sitiada, foi difícil conseguir uma autorização. Esta é a minha 5ª tentativa. Agora, finalmente, parece que vou conseguir. Apesar do alívio, Susan se preocupa pela família que vai ficar para trás. O clima de tensão está por todos os lados. Caminhões de ajuda chegam. Um grupo se une para carregar o veículo com suprimentos. No local estão adultos e crianças. Uma nova explosão. Correria. Essa criança carrega uma garrafa de água na mão enquanto busca um abrigo. Enquanto isso, outras buscam proteção no colo das mães. Assim que passam pela averiguação de passaportes, todos são levados para esse ônibus. Daqui seguem seus destinos para escrever um novo capítulo. Sem guerra. Sem medo. Sem violência. É o que todos esperam. Já os traumas vão existir para sempre. Já é madrugada em Israel, mas nós vamos até lá ao vivo porque os nossos enviados especiais, Eliezer Fernandes e André Azeredo, têm as informações sobre o cerco à cidade de Gaza. Olá, André, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record. O anúncio do cerco de Gaza foi feito nesta quinta-feira pelas Forças Armadas de Israel. Segundo o porta-voz do exército israelense, essa ofensiva por terra, mar e ar dentro do território de Gaza tem seguido conforme o planejado e a intenção é se aproximar do principal centro populacional da faixa de Gaza, cidade de Gaza, onde estão os terroristas do Hamas. Israel tem pedido repetidamente para que os civis deixem a região. Na noite de hoje, mais ataques foram realizados em Gaza. As forças israelenses também informaram que houve operações contra a infraestrutura do Hamas e que um grande número de armas, de explosivos, também foi destruído. Eu volto com vocês aí no estúdio do Jornal da Record. Valeu, André. Obrigada. Cerca de 200 mil israelenses tiveram que deixar as próprias casas desde o início da guerra. Brasileiros também estão em abrigos temporários no norte de Israel. Eles viviam na região atacada pelos terroristas do Hamas, perto da faixa de Gaza. Cerca de 30 famílias estão reunidas no mesmo alojamento. Assim que a gente vive. São aproximadamente 200 pessoas que hoje vivem de forma improvisada, com doações de comidas e roupas. Assim que a gente saiu carregando malas, o que dava para carregar, o que dava para trazer, porque a gente saiu muito rápido. As pessoas foram retiradas das casas por medida de segurança, um dia após o ataque terrorista do Hamas, que deu início à guerra. A comunidade fica bem aqui, ao sul de Israel, a cerca de 10 quilômetros da fronteira com Gaza. Cerca de 600 pessoas tiveram que deixar essa região. A maioria veio aqui para esta área, próxima à cidade de Cesareia, onde estão os abrigos improvisados.
Karen divide há 25 dias um quarto com as duas filhas. Eu tive que vir para cá para garantir a minha vida. E a qualquer momento poderiam entrar terroristas e poderia acontecer a mesma coisa que aconteceu nos outros kibbutz. A dor de ser obrigada a deixar o lar faz Karen passar noites em claro. Eu, nesse momento, não consigo trabalhar, porque eu trabalhava na região, então estou sem trabalho. Várias pessoas estão nessa situação de sem trabalho. A carioca Solange está no mesmo alojamento, com 2 filhas e 3 netos. Já aconteceu outras vezes, sempre foi 1 semana, 2 semanas. Dessa vez eles falam que pode durar muito tempo. A gente está vivendo uma vida de refugiado. Os pais de Karen sobreviveram ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial e encontraram no Brasil um lugar seguro. Hoje, ao presenciar o confronto atual, ela não vê os palestinos como inimigos, mas sim os integrantes do Hamas. Nós gostaríamos que eles tivessem uma boa vida lá. São pessoas inocentes, têm crianças, famílias, gente que só quer viver a vida deles. Que tudo que eles gostariam é de acordar de manhã e mandar as crianças para a escola e trabalhar e viver uma vida como todos nós. E quem destruiu a faixa de Gaza foi o Hamas. Hoje, mais 32 pessoas que fogem da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas retornaram para o Brasil. O grupo estava na Cisjordânia, área controlada pelo governo palestino. A primeira escala do voo que partiu do aeroporto na Jordânia foi no Recife. O avião, cedido pela Presidência da República, pousou às 5h30 da manhã. 6 passageiros desceram na capital de Pernambuco e o restante seguiu viagem até a base aérea de Brasília. Desta vez foram repatriados 12 homens, 9 mulheres e 11 crianças. Amer veio com 4 filhos, um ainda de colo. Para você se locomover para uma região para outra lá, tá bem difícil, né? Tipo, ele estava tudo armado, atirando nas pessoas, né? Assim, deu muito medo, assim, né? É verdade, você com família, né? Apesar do alívio de chegar ao Brasil, os passageiros relataram histórias de dor e angústia vividas na guerra. A Karime, gaúcha de origem palestina, morava há 20 anos na Cisjordânia e foi resgatada com os filhos mais novos. A gente não conseguiu trazer todos. A situação está muito feia lá. Eu trabalhava, todos trabalhamos, tivemos que largar tudo e começar agora aqui no Brasil do zero. Uma passageira desembarcou aqui em Brasília. As outras famílias repatriadas seguiram em voos comerciais para destinos diferentes, como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Este foi o 9º voo da operação Voltando em Paz. Agora as atenções se voltam para o grupo que ainda não conseguiu sair da faixa de Gaza. Estamos em contato com eles, estive falando com eles ontem de noite. Eles estão muito tristes, estão passando dificuldades e em qualquer momento, Deus queira que não, podem ser atingidos. O secretário de Estado americano Antony Blinken viajou hoje para Israel. Antes de embarcar, ele afirmou que deve discutir medidas concretas para reduzir os danos a civis em Gaza. Segundo Antony Blinken, o Hamas tem usado pessoas como escudos humanos. O secretário ainda disse que os Estados Unidos querem evitar uma escalada da guerra na região, o que inclui o Líbano. Depois de Israel, Blinken viaja para a Jordânia e a Turquia. De volta ao Brasil, no Rio de Janeiro, o transporte coletivo virou alvo da disputa entre o tráfico e a milícia nos últimos meses. Mais de 2.000 ônibus foram atacados por criminosos. Vítimas da violência, os motoristas de ônibus agora buscam apoio psicológico para conseguir voltar a trabalhar. Esse motorista de ônibus esconde o rosto por medo. Afastado da profissão, ele vive à base de remédios. Reconheceu criminosos que embarcaram como se fossem passageiros. Eles já tinham roubado aquela mesma linha. O condutor chamou a polícia e evitou um novo assalto. Mas um deles percebeu quem fez a denúncia. Nessa situação que ele saiu do carro, olhou para mim e me ameaçou. Falou que foi eu que avisei, a polícia, e me ameaçou. A rotina de violência deixa traumas em quem trabalha ao volante no Rio de Janeiro. Não bastasse o estresse do trânsito, os motoristas enfrentam uma situação de insegurança, que se agravou na semana passada.
Por ordem da milícia, 35 ônibus foram incendiados. Os ataques se concentraram principalmente na zona oeste da cidade. Segundo a Rio Ônibus, só na capital, 2.250 coletivos foram vandalizados. 122 foram sequestrados para serem usados por traficantes. E mais de 40 acabaram incendiados em ações criminosas. Este outro motorista também prefere o anonimato. Já foi vítima de assaltos, sequestro e hoje busca tratamento para voltar ao trabalho. Cada passageiro que sobe, você fica preocupado. Você não sabe se é um passageiro, se é um assaltante. Estou sentindo nervoso, não tenho condição de dirigir, nem meu carro consigo dirigir direito. Por causa das marcas da violência, muitos motoristas de ônibus do Rio de Janeiro têm procurado atendimento psicológico. São situações que provocam estresse, depressão, transtorno de ansiedade e outros distúrbios. A falta de tratamento adequado pode colocar em risco não só os profissionais, como os passageiros. Essa psicóloga atende em média 20 motoristas de ônibus por semana no sindicato da categoria. Não tem como você tirar esse trauma deles. Eles aprendem a conviver com aquilo e não deixa aquilo afetar tanto a vida deles. A onda de violência no estado fez com que o presidente Lula decretasse ontem uma operação de garantia da lei e da ordem, a GLO, em portos e aeroportos. A medida responde a um pedido do governador Cláudio Castro. Com isso, as Forças Armadas, com a ajuda da Polícia Federal, poderão ajudar a combater crimes nessas áreas. Mas com tanta violência no caminho, não tem jeito. Alguns profissionais acabam abandonando a profissão. Já conversei com a família, com tudo, que o pensamento é tentar fazer outra coisa. Todos os anos, mais de 150 mil pessoas são picadas por escorpiões no país. E a preocupação aumenta com a chegada dos meses quentes, já que nessa época é que eles mais circulam. Seu Aníbal e a Dona Maria moram em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Em 2018, a neta deles, Radassa Vitória, de 3 anos, morreu depois de pisar sem querer em um escorpião que estava no banheiro da casa. A gente tem cuidado. Desse tempo para cá, a gente tomou mais cuidado ainda, né, com isso. Mas vou falar para você, é difícil, muito difícil. E eu perdi minha bichinha por causa de cuidar deles. 5 anos depois, os relatos frequentes de escorpiões encontrados pela vizinhança deixam o casal com medo. Eu digo, toma cuidado. Aonde tem um, tem 2. E, aliás, pode ter mais. Neste hospital público em Goiás, que é referência para ataques de animais peçonhentos, os escorpiões são os principais causadores de acidentes do tipo, quase 40%. E as ocorrências disparam nos meses mais quentes do ano. Atualmente, Goiás vive uma onda de calor com temperaturas na casa dos 40 graus. Segundo essa médica, é o cenário ideal para que os escorpiões circulem mais. A gente tem uma proliferação de insetos em geral, ele acaba tendo muito alimento disponível, ele acaba indo mais à caça, sai mais do seu esconderijo natural. Todo paciente que tem acidente com escorpião, ele precisa ficar em observação algumas horas, porque pode evoluir dentro de algumas horas para um caso mais grave. Todos os anos, mais de 150 mil pessoas são picadas por escorpião no Brasil. A espécie mais comum, o escorpião amarelo, está presente em todos os estados do país. Este casal de Americana conseguiu capturar 10 escorpiões em uma única noite. Foram mais de 150 em 3 semanas. A gente pegou só na calçada os que estavam dando de bobeira, né? Imagina os que estão dentro dos bueiros, dentro das chácaras. Aqui tem bairro de chácara, tem muita chácara, muito entulho. 20 balsas usadas em garimpos ilegais no norte de Mato Grosso foram destruídas. Durante 2 dias, agentes da Polícia Federal e do IBAMA percorreram pontos de extração de ouro no rio Teles Pires. A destruição dos equipamentos gera um prejuízo avaliado em R$5 milhões aos criminosos. Torcedores do Boca Juniors e do Fluminense se envolveram em uma briga generalizada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A polícia foi acionada e teve que usar balas de borracha e gás-pimenta para conter a confusão. Ao menos 2 argentinos foram detidos. Os 2 times se enfrentam no próximo sábado pela final da Libertadores.
Em Santarém, no Pará, uma densa nuvem de fumaça cobriu a cidade nesta quinta-feira. A seca que atinge a região norte do país provoca uma disparada no número de incêndios florestais. Manaus também sofre com as nuvens de fumaça provocadas pelas queimadas. A passagem do último ciclone pela região sul tem menos de um mês. E agora outro fenômeno do tipo atingiu os 3 estados da região. A quinta-feira foi marcada por temporais. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Podemos prever transtornos por aí? Sim, Cris. Boa noite para você. Fara, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, vemos nuvens carregadas sobre as regiões norte, nordeste e sul do Brasil. Nesta sexta, a frente fria avança e espalha chuva forte entre os estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Tem alerta para temporais do Rio Grande do Sul até Goiás. A situação é de perigo na faixa avermelhada entre o norte do Rio Grande do Sul e o oeste do Paraná. As rajadas de vento podem ultrapassar os 100 km por hora na costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e os 80 km nas outras áreas destacadas. Dia ensolarado nas manchas amarelas do sudeste, do norte e do nordeste. Na capital paulista, tem previsão de bastante chuva a partir da próxima madrugada. Máxima de 32 graus. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, dia chuvoso com 27. Em Chapecó, Santa Catarina, máxima de 20. Em Florianópolis, até 23. Faz até 23 graus também em Curitiba. No Rio de Janeiro, 35. 38 em Cuiabá. Em Manaus, 36. Em São Luís, em Maceió, até 32 graus. Tempo delivery para o Diego, que é de Alto Paraíso, em Rondônia, Lidiane. Vamos lá, Fara. Oi, Diego, boa noite. Prepare-se para dias quentes e com pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã faz 37 graus. No sábado e no domingo, máxima de 35. A Isis é de Maricá, no Rio de Janeiro. Cadê a Isis? Aqui na nossa tela, seja bem-vinda, Isis. Olha, sexta-feira quente, com 33 graus e previsão de chuva à noite. No sábado, a chuva aperta e faz até 30. No domingo, para de chover, máxima de 27. Mande o seu pedido também pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Fara. Obrigado, Lid. Valeu, Lid. Até amanhã. Veja a seguir. Ministro da Fazenda se encontra com o relator da reforma tributária no Senado para afinar o texto final. Estudantes teriam usado inteligência artificial para enviar falsos nudes de alunas de colégio no Rio. A polícia investiga o caso. E veja também as dificuldades e a força de vontade de um professor que toda semana fica longe de casa para ensinar crianças e adolescentes na floresta amazônica. Alunos de um colégio tradicional do Rio de Janeiro são investigados por usarem inteligência artificial para criar fotos íntimas de colegas de sala. A Polícia Civil investiga se os adolescentes cometeram ato infracional ao simular a participação de menores em cenas pornográficas por meio de adulteração. Se isso ficar confirmado, a pena é de até 3 anos de internação e multa. Uma exposição criminosa. Estudantes do 7º ao 9º ano de um colégio particular são suspeitos de usar inteligência artificial para criar montagens pornográficas de colegas na Barra da Tijuca, no Rio. Mais de 20 alunas teriam sido vítimas da manipulação de imagens. A alteração colocou o rosto delas nos corpos de garotas nuas. As fotos, então, foram divulgadas em aplicativos de mensagens. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente abriu uma investigação para apurar o caso e na próxima semana deve ouvir todos os envolvidos. O colégio classificou o fato como lamentável e criticou que a tecnologia tenha sido usada de forma inadequada pelos alunos. Também disse que todas as medidas disciplinares serão tomadas. Os aplicativos de inteligência artificial têm sido usados com frequência na internet para manipular fotos e promover as chamadas deepfakes. Neste ano, houve um aumento de 54% na publicação de montagens pornográficas na rede em todo o mundo, segundo o levantamento de uma revista americana. E as principais vítimas foram as mulheres.
Se você não tem uma educação digital para esse menor, ele pode se sentir solto no mundo digital, que para ele não vai haver menor consequência pelo fato justamente da sua menoridade. Aqui no Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça, houve um crescimento na prática de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. Foram 627 operações da Polícia Federal neste ano, 70% a mais do que no ano passado. Educação digital em muitos países já é uma realidade. Então, no Brasil também seria uma necessidade de trazer essa conscientização nas escolas, nas famílias, e no meio que você circula, né, para você evitar de se sentir incentivado a fazer algo parecido, né? O Senado discute incluir a síndrome de Tourette, doença hereditária que afeta o sistema nervoso, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A ideia do projeto de lei é garantir direitos legais para quem lida com os desafios da doença. O texto aguarda votação na Comissão de Assuntos Sociais. Muitos portadores da doença enfrentam o problema e o preconceito desde a infância, o que pode criar dificuldades ao longo de toda a vida. A síndrome de Tourette é uma doença rara que afeta o sistema nervoso e atinge cerca de 1% da população mundial. Os sintomas podem aparecer a partir dos 4 anos de idade. São contrações musculares involuntárias que provocam tiques motores ou vocais e ocorrem com frequência e intensidades variáveis. A síndrome é hereditária. Atualmente existe no Congresso um projeto de lei para incluir a síndrome no quadro de deficiências reconhecidas pela legislação brasileira. O texto agora está pronto para ser pautado e poderá mudar a vida de milhares de pessoas que têm a doença. Um avanço que garante direitos para essas pessoas e determina penalidades para quem infringir a lei em casos de discriminação, por exemplo. Mas a proposta, que tramita desde 2020, está parada na Comissão de Assuntos Sociais. Não há data prevista para a votação. Entre os direitos previstos na lei estão apoio escolar, atendimento prioritário e tratamento gratuito para a doença. O texto precisa ser incluído na pauta pelo presidente da comissão, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o que ainda não aconteceu. A relatora do projeto, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, defendeu a necessidade de aprovação da medida durante o programa JR Entrevista. A gente tem que dar os mesmos direitos das outras patologias neuropsiquiátricas, que inclui eles que têm deficiência. A ciência também comprova que essas pessoas precisam do abraço, da inclusão pelo Estado brasileiro. E é isso que a gente vai fazer. E eu vou lutar por isso e espero que a gente aprove. Se for aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o texto vai para a Comissão de Direitos Humanos. Caso também receba o aval dos senadores, o projeto segue para a Câmara dos Deputados, sem necessidade de passar pelo plenário. Nós questionamos o senador Humberto Costa sobre quando o texto que inclui a síndrome no Estatuto da Pessoa com Deficiência será colocado em pauta para votação na Comissão de Assuntos Sociais, mas não tivemos resposta. O ministro da Fazenda afirmou hoje que a alíquota padrão do novo imposto criado na reforma tributária, o IVA, vai ficar 0,5 ponto percentual acima do esperado pela equipe econômica. O aumento é motivado por mudanças feitas no Senado, que deve aprovar o texto na semana que vem. Fernando Haddad e o relator da proposta da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, se encontraram hoje para debater o texto final. Haddad confirmou a estimativa de aumento de 0,5 ponto percentual na alíquota padrão. A previsão era de uma alíquota base entre 20% e 27%. Agora, a alíquota pode alcançar até 27,5%. Em relação à versão que saiu da Câmara, aumenta em cerca de 0,5 ponto. Pode chegar a 28% ali, alguma coisa assim? Não chega a isso. Mas aumenta... Você pegar o estudo que o API fez, como não reduziu a exceção e ampliou um pouquinho, amplia cerca de 0,5 ponto.
Eduardo Braga lembrou que incluiu uma trava para evitar o aumento da carga tributária e defendeu as mudanças no texto. Alterações que, segundo o ministro, seriam as responsáveis pelo aumento da alíquota. Entre elas estão 60 bilhões de reais para o Fundo de Desenvolvimento Regional e alíquotas menores para profissionais liberais como advogados e médicos. São realmente ajustes finos que estão sendo feitos para que nós tenhamos mais segurança jurídica e tenhamos, portanto, a segurança de que o texto apresentado representará a simplificação, a transparência, o equilíbrio federativo, a neutralidade. Os senadores devem aprovar a proposta na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário na semana que vem. Com as modificações, a reforma tributária volta para a Câmara, onde o governo espera que seja aprovada ainda este ano. O Ministério Público denunciou por maus tratos a animais e lesão corporal o homem que agrediu a irmã do ministro do STF, Cristiano Zanin. Um vídeo mostra o momento em que um homem dá chutes em Caroline Zanin e nos cães dela em frente a um prédio em São Paulo. O caso foi no dia 16 de outubro. Rogério Cardoso Júnior já havia sido indiciado pela Polícia Civil. Veja a seguir, Neymar passa por cirurgia no joelho e o retorno aos campos deve demorar 10 meses. Milhões de estudantes tiram as últimas dúvidas antes da prova do Enem no domingo. Na série especial, o professor que navega horas pelo Rio Amazonas para dar aulas numa comunidade no interior do Pará. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou hoje a saída do país do tratado que proíbe testes nucleares. A revogação acontece em meio ao conflito na Ucrânia e à crise com países do Ocidente. Desde o início da guerra, no ano passado, funcionários do alto escalão da Rússia ameaçaram, em várias ocasiões, recorrer a armas nucleares. O acordo revogado por Putin foi editado na década de 90, mas nunca entrou em vigor porque não foi ratificado por países como os Estados Unidos e a China. Aqui no Brasil, o Paraná enfrentou em outubro a maior quantidade de chuva em 26 anos. Lavouras de várias regiões do estado ficaram alagadas, o que prejudicou cerca de 15% das plantações. A força da enxurrada levou boa parte da soja recém-plantada. Na região de Maringá, no norte do Paraná, as poças mostram que o solo já não consegue absorver o acúmulo de água. As fortes chuvas ainda derrubaram pontes e causaram danos às estradas, o que dificulta a chegada de insumos. Os temporais também provocaram estragos nas fazendas. Muita água, começa a machucar, né? A chuva aqui, as folhas, e começa a entrar as doenças nas verduras. Outra preocupação é o excesso de umidade, que facilita o aparecimento de fungos. Está dando muito fungo de raiz, né? Perdendo muita planta, como vocês viram aqui. É um fungo de difícil controle, porque você não tem como atingir ele, né? Segundo estimativas da Secretaria de Agricultura do Paraná, as chuvas já prejudicaram cerca de 15% das lavouras. Além da queda na produção, a qualidade dos produtos que chegam até o consumidor deve cair, mas os preços vão subir. O excesso de chuvas também altera a qualidade desses alimentos, o aspecto visual deles, né? E as frutas e hortaliças são vendidas com o visual também nesse aspecto. Então, nas próximas semanas não vão ser fácil e não vão ser bonitos os produtos oferecidos nas gôndolas. O atacante Neymar passou hoje por uma cirurgia no joelho esquerdo em Belo Horizonte. Especialistas afirmam que ele só deve voltar aos gramados no segundo semestre do ano que vem. O vídeo postado pelo pai do atleta pouco antes da cirurgia mostra que o craque estava animado. A cirurgia durou cerca de 4 horas. Neymar chegou à capital mineira na quarta-feira. Foi do aeroporto direto para o hospital, onde fãs, curiosos e jornalistas ficaram de plantão. O atacante se machucou em Montevidéu, no jogo entre Brasil e Uruguai, válido pelas eliminatórias da Copa. A contusão aconteceu numa disputa de bola sem contato com o adversário. Neymar sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, que une os ossos da tíbia e do fêmur e garante estabilidade na articulação.
Na cirurgia de hoje, os médicos fizeram a reparação do ligamento e também do menisco, uma estrutura que funciona como uma espécie de amortecedor entre os ossos do joelho. Ficamos muito satisfeitos com o resultado, a cirurgia foi um sucesso. Ele deve ficar no hospital por 24 ou 48 horas, dependendo da sua evolução clínica. A partir disso, ele segue para a próxima etapa, que é a reabilitação fisioterápica. A volta de Neymar aos gramados ainda deve demorar. Segundo especialistas, nesse tipo de lesão, o tempo estimado de recuperação é de cerca de 10 meses. Ele só deve voltar a jogar no segundo semestre do ano que vem. Benjamin, de 6 anos, é fã do Neymar. Assim que soube que o atacante passaria por uma cirurgia, ele insistiu para ir ao hospital. Aproveitou para bater uma bola e desejar uma boa recuperação ao craque preferido. Eu vou falar, você é o melhor jogador de todos, você joga em todos os times, é boa sorte. A polícia de São Paulo abriu um inquérito para investigar uma suposta lavagem de dinheiro no Corinthians. Foi um pedido do Ministério Público, motivado por 3 denúncias anônimas. 5 pessoas ligadas ao clube estariam sendo investigadas sob suspeita de uso indevido de recursos. Em nota, o Corinthians classificou a denúncia como caluniosa e disse que o caso deve ser arquivado, como já aconteceu anteriormente. No domingo, quase 4 milhões de estudantes de todo o país vão fazer a primeira etapa do Enem. Os candidatos aproveitam os últimos dias para tirar dúvidas antes da prova. Olhos atentos a cada explicação do professor. Cada detalhe pode ser decisivo na hora da prova, que é hoje uma das mais esperadas pelos estudantes. É sempre importante estar atento às dicas, porque sempre ajuda na hora. Os aulões, como são chamados, servem de preparação na reta final para o Enem. Aqui em São Paulo, nós acompanhamos mais de 250 estudantes que aproveitaram as dicas dos professores para dar aquela revisada nos últimos assuntos que podem estar no exame. O Lucas tem 17 anos, vai fazer o Enem pela primeira vez e montou uma estratégia para ir bem no exame. Todo ano o Enem tem matérias recorrentes, tanto de humanas quanto de exatas. Então você tem que buscar as matérias que mais caem para você ali montar o seu estudo. E isso vai te proporcionar muito mais acertos na sua prova. A Mirella também tem 17 anos. Esta é a segunda vez que faz a prova. A nota do ano passado não foi suficiente para a estudante conquistar a sonhada vaga na universidade. Por isso, este ano, ela quis se dedicar aos estudos até os últimos minutos. Eles são bem preparados, estudam as provas antigas, então eles conseguem saber mais ou menos o que cai, né? O que mais costuma cair. Isso é muito bacana, porque são dicas que a gente consegue pegar e fazer diferença na hora da prova. O Enem tem 4 provas objetivas. São 180 questões, 45 delas em cada área do conhecimento. Os estudantes também precisam escrever uma redação com, no mínimo, 7 linhas. Por sinal, essa, para muitos, é a parte mais difícil do exame, porque requer a técnica e conhecimento sobre os assuntos da atualidade. Ler e assistir aos jornais, aliás, é uma das dicas de quem entende do assunto. Se antenar, principalmente em fatos que ocorreram antes do mês de junho, que é quando mais ou menos surge a proposta. Então não adianta, vou ler agora sobre o assunto que está em voga, que está em evidência agora no mês de outubro, mês de novembro. Não, porque ele não vai cair, porque a prova já foi feita. Quase 4 milhões de estudantes em todo o Brasil vão fazer o Enem este ano. 13% a mais que os inscritos em 2022. Esse crescimento mostra que cada vez mais pessoas querem fazer o exame. É que nestes 25 anos, desde a criação, o Enem se firmou como a principal porta de entrada para o ensino superior no país, principalmente para as universidades públicas. Eu vejo o Enem como uma grande porta para grandes oportunidades, realizar sonho. No meu caso, eu quero buscar o direito. Dessa vez vai passar? Vai ser aprovado? Vou, se Deus quiser. Na reportagem de hoje da série especial, uma história de dedicação e resiliência entre os profissionais de educação na Amazônia. Toda semana, um professor encara uma jornada por 2 rios para levar conhecimento até os alunos de uma escola isolada na floresta. De segunda a sexta, o jovem educador dorme em um alojamento na mata, sem energia elétrica, e passa mais tempo por lá do que com a própria família.
Meu professor é meu amigo. O professor é legal. Na verdade, ele tem muita paciência, né? Porque a gente não é fácil. O rapaz que segura o diploma de professor com ar de satisfação é o David. Ele tem 28 anos e dá aula na comunidade de Piracauera de Baixo, no interior do Pará. Para chegar até a escola, só de barco. Mas o David não é de lá não, é de Santarém, cidade banhada pelos rios Tapajós e Amazonas. Muito prazer, David. Eu sou o Fábio Menegatti. Prazer, Fábio. Nós viemos lá de São Paulo para conhecer a sua história. Vamos lá. Na segunda-feira de manhã, o professor termina de arrumar as sacolas para a viagem e só volta no fim de semana. A dona Jacilene observa tudo, coisa de mãe. Sapato que eu não posso esquecer. Não, eu vou levar. Tchau, amor. Deus te acompanhe. Antes de deixar Santarém, ele ainda passa na casa da avó. Foi a dona Wanda quem percebeu a paixão que o neto tinha pelos estudos. Desde o começo, quando ele começou a andar, ele escutava sempre a história e foi pegando livros e livros pequenos, foi escrevendo. E aquilo foi me incentivando assim, que ele devia ser uma pessoa mais ativa assim nos estudos. Quando o David se interessou em ser professor, o pai dele também incentivou o filho a seguir na carreira. Me empenhei ao máximo possível para que hoje ele processe essa grande alegria, essa harmonia. Agora é hora de partir. E nós vamos embarcar junto com o David nessa viagem de cerca de 2 horas. 2 horas. Vamos navegar pelo rio Tapajós e, na sequência, o Amazonas, o grande Amazonas. Nosso barco está aí nesse meio. A viagem termina em Piracauera de Baixo. A comunidade tem apenas 600 moradores. David caminha pela mata até entrar no alojamento dos professores. Daqui, segue para a escola. O colégio fica no meio da Amazônia e, por isso, parte das aulas é ao ar livre. Uma forma de mostrar aos alunos que o conhecimento que se encontra nos livros também existe no quintal da escola e na região onde eles vivem. Você, como professor, você tem a oportunidade de levar os alunos para fora da sala de aula, para que analisem os seus espaços, né? Potencialize o modo de vida do pescador, do agricultor, mas nós temos aqui mentes brilhantes, pessoas excepcionais, que têm muito potencial e que precisam ser explorados aqui. Os professores que atuam em comunidades, por exemplo, quilombolas, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, é muito importante que a formação dele considere também essa regionalização. Para o David, ser professor é uma vocação. O professor, ele é, antes de tudo, um educador. Eu amo profundamente essa profissão. Eu escolhi isso. Os alunos sabem o quanto o professor se esforça para estar com eles. Eu vejo como se fosse um ato até de coragem, um sacrifício que ele faz. É uma atitude muito boa dele deixar a família dele e vir trabalhar aqui nessa escola, que todo mundo sabe, é uma escola com poucos recursos, mas está auxiliando nós. Alguém precisa, né, do trabalho da gente, precisa, né, da força de vontade, da nossa dedicação. São sonhos, cara, são sonhos. Quando a aula termina, o professor David vai para outra jornada. Ele agora vira cozinheiro. No alojamento escuro, sem energia elétrica, ele prepara o jantar. Preparei aqui um frango e o professor também preparou ovo com piracuí. Piracuí? O que é isso? Isso. O piracuí é um peixe seco, né, que o pessoal daqui da região produz e desfia e vende nos comércios. A luz que tem, na verdade, é essa aqui, alimentada por uma bateria de moto, professor? Isso. Porque a luz real que a gente vai ver agora é assim.
ele aproveita todo o tempo disponível. Apenas com a carga da bateria do computador que o professor termina muitas das noites por aqui. Às vezes eu tenho a necessidade de assistir uma videoaula, um vídeo para levar para os alunos durante a tarde, então eu sempre estou aqui. Só depois é que ele vai dormir na rede, já tarde da noite. Quando o sol aparece, a vida na comunidade recomeça. Para os alunos, uma caminhada cheia de vontade de aprender. Para os professores, uma trajetória de orgulho em ensinar. É a saudade, né, de querer contar para meu pai, para minha mãe, o que eu vivo dentro da sala de aula, o que eu fiz de legal. Nossa, eu vi um aluno feliz, eu consegui fazer com que meu aluno aprendesse. Nasci para isso. Ensinar é tornar os conteúdos significativos para a vida. Orgulho desses professores, não é, Fara? Que trabalho, né? Fantástico. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis e logo depois de Quando Chama o Coração, tem eliminação ao vivo em A Fazenda. Não perca. Record 70 anos tem a sua cara. Uma excelente noite para você. Ótima noite para você.